Olá, sejam bem-vindos a essa aula de língua portuguesa com a professora Edneia. Hoje nós iremos trabalhar sobre verbete de enciclopédia, aproximando realidades distantes. O que vem ser verbetes de enciclopédia? Verbetes enciclopédicos é um texto que pode conter informações variadas e importantes sobre um assunto ou personalidade, por exemplo. É um gênero também textual de natureza expositiva, então sempre vai expor um conceito, uma explicação, sobre algo, sobre um determinado assunto, sobre uma determinada situação. Encontrado, como o nome já diz, em enciclopédias. Elas são organizadas em verbetes. Eles têm também como objetivo apresentar definições e informações sobre um determinado assunto, utilizando linguagem objetiva e impessoal. Podem conter gráficos, ilustrações e subdivisões para complementar as informações. Atualmente, há mais uso das enciclopédias virtuais, sendo a Wikipédia a mais conhecida. Ela é colaborativa, ou seja, todos podem editar e fornecer conteúdo, criando ou modificando um verbete, tornando assim o texto dinâmico. Temos aqui um exemplo desse tipo de material, uma enciclopédia. Aqui nós temos uma página a qual está trabalhando alguns animais, apontando onde eles se encontram. Também na outra página sobre mapas, explicando sobre alguns lugares. O texto enciclopédico, definição e usos. O texto enciclopédico é um gênero discursivo que apresenta, de maneira organizada e sistemática, as informações básicas sobre determinado conteúdo do conhecimento humano. A finalidade desse gênero discursivo é registrar e difundir o conhecimento acumulado, por meio da criação de uma obra de referência. A enciclopédia, que pode ser consultada por qualquer pessoa. A estrutura desse texto, como que ele deve se apresentar? A linguagem deve ser formal, deve apresentar uma ausência de adjetivos ou outras estruturas que possam expressar opinião pessoal e não constatação de fatos. Veja um exemplo que nunca pode acontecer em um texto de verbete de enciclopédia. Computação em nuvem é uma maneira muito prática e fácil de armazenar arquivos. Veja bem que as palavras em destaques, elas são palavras que vêm expressar de uma forma pessoal. Isso não pode acontecer, que são os adjetivos. Então, olha só aqui o exemplo de como deve ser estruturado esses textos. Computação em nuvem é o armazenamento de arquivos da internet. O acesso aos arquivos é facilitado pelo acesso a partir de qualquer máquina conectada à internet. As características do verbete, como que deve se apresentar? Pode se apresentar no infofólio. Antes da Revolução Digital, havia as enciclopédias de papel, Então, nós bem sabemos que a revolução da internet, ela não faz muito tempo. Então, até um tempo atrás, a maioria das pesquisas eram em enciclopédias, ali feitas no papel, escrita no papel. Hoje não, hoje nós já temos ao acesso, na palma da nossa mão, temos o celular que ali nós podemos recorrer a vários sites, a vários recursos que nós podemos fazer as nossas pesquisas. O suporte, as enciclopédias podem vir em formato de CD-ROM, ainda, porém pouco utilizado. O virtual, após a revolução digital, houve
popularização das enciclopédias virtuais, que é o que nós hoje mais utilizamos, né? A linguagem tem que ser formal, padrão, técnica, clara e acessível. Então, além dela estar escrita na norma padrão, com palavras técnicas, tem que ser clara e acessível, ou seja, qualquer tipo de leitor, ele poder ter uma compreensão daquilo que está ali tendo contato. O hipertexto, né? O que é isso? A presença de hiperlinks nos verbetes virtuais faz deles hipertexto, ou seja, você vai fazer uma pesquisa sobre um determinado verbete, né? E aí, dentro daquele conceito, apresenta uma palavra que, ao você clicar nela, ela vai te levar para um outro texto, e isso são hipertexto. Ali apresentou o quê? Teve a presença de quê? De um hiperlink, né? Aquela palavra serviu de link, linkou você a um outro texto. Né? Há aqueles não verbais, que nós já falamos anteriormente, que vêm ilustrados, e a modalidade, ou seja, as modalidades, o verbete pode ser enciclopédico ou de dicionário. Nós sabemos que, né, nós muitas vezes na praticidade nós recorremos ao dicionário e algumas vezes a enciclopédia. Temos aqui um exemplo, né, desse tipo de texto. Verbete de enciclopédia, ou seja, vem ali a explicação na íntegra, né, do que vem ser aquilo que você está pesquisando. É sobre um lugar, é sobre um animal, é sobre uma flor, é sobre um assunto, né, gerador de uma polêmica, e aí ele vem na íntegra te explicando, te dando ali o conceito, né, expondo para você o conceito da pesquisa a qual você está recorrendo. Pessoal, e é isso, né? Hoje nós trabalhamos aqui um gênero textual que não é muito comum no nosso dia a dia, que é o verbete enciclopédico. Acredito que vocês, né, tiraram aí aquelas últimas dúvidas que ainda tinham, e acredito que vocês tiveram, né, aí um pouquinho mais de compreensão sobre isso. E fiquem com Deus e até a próxima aula. E um beijinho da professora.